Retornamos então nesse terceiro bloco com Alan Bachman e Barbara Burns, e nesse momento nós vamos trabalhar duas perguntas também voltadas para os vocacionados em missões. A primeira pergunta que nós fazemos aos dois especialistas em missões é quanto à responsabilidade da igreja com os vocacionados enquanto estes estão se preparando para a obra missionária. Bárbara, você que tem já trabalhado durante vários anos com estudantes de missões, qual seria a responsabilidade, na sua visão, qual a responsabilidade da igreja com esses estudantes? Então, veja só, eu tenho doutorado em missiologia, mas eu posso declarar com certeza que o maior preparo para missões que eu passei na minha vida foi na minha igreja. Porque eles, os líderes da mocidade, a igreja toda, fazia com que a gente tomasse responsabilidade e cumprisse assim as nossas responsabilidades com fidelidade, etc. Ficavam atrás de nós e nos deram estas oportunidades. E eles não faziam para nós as coisas. Eles não nos davam pacote, tudo feito. A gente tinha que criar os programas da mocidade, tínhamos que criar, planejar festas, tudo isso era nossa responsabilidade. Então, eu aprendi um conceito missiológico da igreja indígena, né? Da igreja que o missionário não manda em tudo. O missionário investe a sua vida para o desenvolvimento de liderança daquele novo povo, aqueles novos crentes. E eu aprendi isso na prática, porque pessoas fizeram comigo. Então, eu creio que a igreja tem que importar muito com isso. E esta semana que eu falei no primeiro bloco, a semana da juventude, nós tínhamos que levantar a oferta, nós tínhamos que contar a oferta, nós tínhamos que levar no banco, nós tínhamos que fazer contabilidade, dirigir o coral, ser diácono, a associação feminina, tudo era os jovens liderando, com alguém ao lado e nos ajudando. Então, a gente aprendeu tudo sobre a igreja e nós sentimos tão amados e importantes, entendeu? Foi uma experiência muito boa. Então, mas eu fui orientado também, o treinamento que eu devo ter bastante na minha denominação, eles importavam muito com o treinamento missionário, então eu fiz o seminário, tirei o mestrado de missões antes de vir para o Brasil, então isso ajudou também. Enquanto você estava estudando no seminário, a sua igreja entrava em contato com você, te apoiava, não apenas financeiramente, mas te apoiava de uma outra forma? Me apoiavam bastante, aquelas amizades eram fortes. Eu mudei de cidade, então eu mudei de igreja neste meio tempo. Então eu não era membro mais daquela igreja da juventude, né? Mas ainda tenho contato com eles. Eu vou lá, são grandes amigos. Então, eu recebi muito apoio deles, em todos os sentidos. E até o casal que era os líderes da mocidade me visitaram aqui no Brasil, daquela igreja, que eu não sou membro mais, de laços tão fortes. E você, Alan, como é que você vê a questão da igreja investindo no estudante de missões? A igreja é responsável. A missão atua no treinamento, mas a igreja não está passando sua pessoa às mãos da missão da entidade de treinamento. Aquelas pessoas pertencem à família da igreja e a igreja tem a responsabilidade de acompanhar estas pessoas. De início, se a igreja trabalhou bem, preparando os jovens, acompanhando dentro da igreja em sua visão missionária, a igreja tem muita esperança que estes jovens vão realizar seus estudos com garra, com ânimo e vão dar um resultado para a glória de Deus por causa da atuação da igreja.
não confundamos o papel da igreja com a instituição de ensino. Sempre a responsabilidade fica com a igreja, acompanhar aqueles alunos durante seu período de estudos. Há uns que acham, não é muito risco, a igreja não sei se vai acompanhar, se vai dar conta. Se vai ou se não vai, depende do ânimo da igreja. Se a igreja está firme e acompanhando bem estes que estão se preparando, seminário, instituto bíblico, o que for a instituição, vão ter o prazer de vê-los preparados e enviados para algum trabalho no reino de Deus. E isso vai marcar a igreja que assim sustenta o casal, a pessoa, quem for. Uma igreja que investe nos seus jovens na área de missões acaba sendo uma igreja que cresce, porque eles vão, mas também trazem outros. Exato, e eu acho, na minha experiência, as igrejas, posso contar nos dedos, exemplos específicos em que a igreja expandiu porque tinha a visão de preparar seus jovens e buscava animar outras igrejas a fazer o mesmo, porque a boa reputação da igreja se espalha e outros querem imitar, querem tomar o contágio, o ânimo de fazer com seus jovens. Uma vez preparados esses jovens, foram para o seminário, ou para uma faculdade teológica, ou para um centro de estudos de missões, estão preparados e foram para o campo. E agora, qual é a responsabilidade da igreja com esses que já foram? O que você acha, Bem, Bárbara? a primeira coisa é cumprir o que prometeu. Que esse infelizmente, na minha experiência, eu conheço vários missionários que até tinham que voltar para o Brasil porque a igreja não cumpriu o que prometeu. Prometeu sustento, prometeu e-mails, prometeu visitas, oração, e depois de pouco tempo esqueceu do missionário. Ou alguém, um ladrão entrou e roubou o som, né? E onde vai tirar dinheiro para comprar outro som? Aí o coitado do missionário não está presente, aí passa a mão no dinheiro dele e pensa, bem, Deus vai cuidar dele, né? Então, a igreja realmente tem que ser uma igreja de confiança. A mesma igreja me sustenta por 41 anos. Não é esta igreja da infância, é outra igreja. E eles assumiram este compromisso e por todos esses anos eles me sustentam. 41 anos. É uma igreja fiel. E eu fui lá o ano passado. Eles me receberam com tanta alegria, querem ouvir o missionário. Não é aquela coisa, vem um missionário, eu acho que não vou no culto hoje, né? Era muito, inclusive pessoas que já tinham saído da igreja foram para o culto. Então, é uma boa experiência. E você, Alan, o que você tem a dizer sobre essa questão da igreja manter o seu compromisso com aqueles que foram enviados? Exatamente, é a questão de fidelidade. Eu tenho estado em vários lugares do mundo onde as pessoas, tivemos um missionário na nossa igreja e blá, blá, blá. E o nome? Não me lembro. Onde trabalhou? Então, essa é euforia, mas não é pelo chão. Quando a pessoa diz, aliás, eu estava falando com uma missionária alemã no Brasil ontem, e disse, quem você conhece na área de missões internacionais? Citou imediatamente um irmão que é aposentado no Canadá, que impactou a vida dela. Sabia exatamente o nome dele, o trabalho que fazia, e marcou a vida dela. Então, exatamente nas igrejas, quando o missionário comunica de uma forma que marca a pessoa, tem um impacto mais do que aquele ânimo do momento, em que, não me lembro o nome, mas foi bom que ele estava aqui.
Então, essa seriedade em ser fiel é de suma importância, nem tanto para o obreiro que está lá no outro lado, como dizem, lá no outro lado, onde é que isso eu não sei. Mas é importante para a igreja sentir que está sendo leal, fiel com seu compromisso. Na verdade, tende a haver um envolvimento da igreja como um todo. A igreja, a sua fidelidade nessa vocação missionária é que fará com que, eu imagino, que é o que fará com que o missionário, estando lá na ponta, receba todo o seu apoio desta igreja que ficou. Né? Mas uma fidelidade às Escrituras. Porque, aí, independentemente desse pastor ou daquele pastor passar, a igreja continua sendo fiel e a igreja continua mantendo o seu compromisso. As pessoas da igreja, não só o pastor. Exatamente. As pessoas da igreja, exatamente. E talvez mais até do que as pessoas, aí eu estou pensando em algumas poucas pessoas. Toda a igreja deve se envolver, não algumas pessoas. Eu também tenho conhecimento de alguns missionários que tinham o seu sustento com algumas pessoas, e essas pessoas vão envelhecendo assim como nós vamos envelhecendo. E daqui a pouco um é transferido para o céu, daqui a pouco o outro também, e a igreja não toma conhecimento, porque o compromisso era só com aqueles irmãos, mas não era um compromisso da igreja como um todo. Né? Então é importante que a igreja se envolva de tal maneira que, independentemente das pessoas passarem ou não, a igreja que tem um compromisso com o seu missionário. Não é isso? E sempre renovando o interesse e o compromisso, porque a geração na igreja muda. E nem todo mundo vai lembrar quem é o José do Egito. Então é preciso sempre renovar o conhecimento. Eu imagino que, por exemplo, essa igreja que você citou, que há 41 anos é uma igreja que é fiel no seu sustento, né? Eu tenho a impressão que aquela igreja de 41 anos atrás, praticamente, já mudou muito. Você deve ter aí algumas pessoas daquela época, mas talvez 90% é uma nova igreja. Agora, eu gostaria de, se tiver mais tempo aqui, só para falar da importância da oração. E de uma senhora na igreja, na minha igreja original, lá da mocidade, que a vida dela era orar pelos missionários. Ela tinha uma caixa assim, aqueles cartões de receitas, né? Tinha uns 1000. E ela orava cada semana para todos aqueles 1000. E ela tinha um grupo que era todos os dias. E eu sei que eu estava naquele de todos os dias. E eu me lembro, antes dela morrer, ela já morreu há algum tempo, eu fui na casa dela e ela surda, eu tinha que gritar para ela me ouvir, mas ela falou no final, sentado no sofá, ela pegou minha mão e falou assim, vamos orar. Olha, ela me conduziu na presença do Senhor. Ela tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha abençoado ela tanto pela sua fidelidade em orar pelos missionários. Ela tinha o coração cheio disso. Então, eu sei que Deus abençoou muitas coisas na minha vida por causa dela e por causa de pessoas assim. Você concorda, Alan? Concordo. Marcávamos momentos difíceis, de perigo, de ameaça de vida no Amazonas, quando depois conferia que alguém levantou de noite ou em circunstâncias muito estranhas, sentiu, naquela hora, interceder por nós. E combinava com o momento que estávamos sendo ameaçados ou havia um perigo pelo rio, e várias circunstâncias em que comprovávamos a oração intercessória nos protegeu. Que bom. Vocês têm mais alguma palavra a ser dita? Estamos acabando esse terceiro bloco. Queríamos saber se vocês querem dizer uma última palavra antes de encerrarmos esse momento. Eu diria que a vida é como uma moeda, cujo valor não sabemos, mas o banqueiro sabe. Temos uma só vida para gastar, que gastemos na confiança daquele que é o guardião da nossa vida. Mais ou menos, não tão poético ou bonito, mas
eu posso declarar com certeza que é muito melhor estar no centro da vontade de Deus, é melhor do que ter riqueza, casa boa, carro bom, de saber o que Deus quer em nossas vidas e seguir. Melhor coisa. Conversamos agora com Alan Bachman e com Barbara Burns e descobrimos que a igreja deve envolver as suas crianças e os seus adolescentes na obra missionária, permitindo que eles trabalhem na igreja primeiramente e permitindo que mais tarde eles se envolvam completamente nesta obra, indo ao campo. Para tanto, a igreja deve mantê-los com oração e com sustento financeiro, não apenas nesta escola preparatória de missões, onde quer que eles estiverem, mas lá no campo, quando estiverem fazendo a obra do Senhor. Uma igreja que envolve os seus membros nesta obra e os mantém financeiramente e, acima de tudo, com oração, será sempre uma igreja mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém.